3 dias. Era só isso que Catherine Coleman tinha antes de perder tudo. 3 dias para conseguir o dinheiro do aluguel. 3 dias para salvar sua pequena loja de artesanatos que estava morrendo lentamente. Ela havia tentado de tudo: redes sociais, promoções agressivas, descontos imperdíveis. Nada funcionava. Curtiam, comentavam, mas não compravam. E foi numa noite de desespero total, quando ela estava sentada no chão da sala vazia, porque já tinha vendido até os móveis e pertences, que algo impossível aconteceu. Uma oração mudou tudo em 24 horas. Mas não era qualquer oração. Não era aquela que você fala rezando para dar certo. Era algo completamente diferente. Algo que ela descobriu por acaso e que funcionava com uma precisão quase assustadora. Você sabe aquela sensação de estar no limite? Quando você já tentou todas as estratégias de vendas que existem? Quando você já leu todos os livros sobre persuasão e marketing? Quando você já fez todos os cursos e mesmo assim nada sai do lugar? Eu sei como é. É como se existisse uma parede invisível entre você e seus clientes. Como se eles estivessem do outro lado de um vidro. Veem você, mas não te escutam. Catherine sentia exatamente isso. E o pior de tudo é que ela sabia que seus produtos eram bons. Ela fazia peças únicas, com qualidade superior a qualquer coisa que você encontra por aí. Mas isso não importava, porque ter um produto bom não é suficiente. Existe algo mais, algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Catherine descobriu isso na pior noite da vida dela. Era uma quinta-feira. Ela estava organizando os últimos produtos que sobraram, preparando-se para vender tudo por qualquer preço, só para conseguir pagar o aluguel que vencia no domingo. Foi quando ela encontrou um bilhete amassado no fundo da gaveta. Era uma anotação da avó dela que havia morrido 3 anos antes. Sua avó tinha uma pequena loja de tecidos que sempre funcionava bem, mesmo nos piores momentos da cidade. No papel estava escrito algo que Catherine nunca havia prestado atenção. Eram instruções específicas sobre o que fazer antes de tentar vender qualquer coisa. Palavras exatas para falar. Um ritual simples, mas preciso. Catherine olhou para aquela caligrafia delicada e antiga da avó e pensou: não tenho mais nada a perder. Ela seguiu as instruções exatamente como estava escrito, palavra por palavra, gesto por gesto. E na manhã seguinte, o telefone tocou. Era uma cliente perguntando sobre uma peça que estava parada há meses. Queria comprar na hora, sem pechinchar, sem questionar o preço. 1 hora depois, outra ligação. Depois outra e outra. Em 12 horas, Catherine havia vendido mais do que nos últimos 3 meses juntos. Mas aqui está o que mais me impressiona nesta história. O que realmente me fez querer contar isso para você não foi sorte, porque Catherine testou. Ela esperou 1 semana e testou de novo. Mesmo resultado. Vendas milagrosas em menos de 24 horas. Ela testou com produtos diferentes. Funcionou. Testou em dias diferentes da semana. Funcionou. Testou mudando o horário. Funcionou. E então ela começou a ensinar para outras pessoas. Isabela, que vendia bolos caseiros, aplicou exatamente o mesmo método. Resultado: fila de clientes no próximo dia. Ricardo, que tinha uma oficina mecânica vazia, fez exatamente o que Catherine ensinou. Em menos de 24 horas, 3 carros para consertar. Mas espere, antes de você pensar que isso é mais uma história bonita sem base, eu preciso te contar algo importante. Existe uma explicação para isso funcionar. Não é mágica, não é coincidência.
Existe um mecanismo específico por trás desta oração que a maioria das pessoas não entende. Vou te explicar exatamente como funciona, mas primeiro, você precisa entender por que 99% das pessoas que tentam vender algo estão fazendo tudo errado desde o início. Elas acham que vender é sobre convencer o cliente, sobre ter argumentos melhores, sobre fazer preços mais baixos, sobre ser mais insistente. Mas não é nada disso. Vender é sobre energia. É sobre criar uma conexão invisível entre você e a pessoa que precisa do que você tem. É sobre abrir uma porta energética que permite que essa conexão aconteça. E essa porta, a maioria das pessoas não sabe nem que ela existe. Catherine descobriu como abrir essa porta através da oração que a avó deixou. Mas não era uma oração comum. Era uma fórmula específica, com palavras específicas, com intenções específicas, com ações específicas. Deixe-me te mostrar como funciona. Primeiro, você precisa entender que toda venda começa antes mesmo de você falar com o cliente. Começa no momento em que você decide que vai vender alguma coisa. É nesse momento que você precisa aplicar a primeira parte da oração. A primeira parte é sobre limpeza espiritual. Você precisa limpar todas as crenças limitantes que estão bloqueando suas vendas. Todas as dúvidas sobre o valor do seu produto. Todos os medos de rejeição. Toda a energia de desespero que afasta os clientes. Catherine fazia isso através de palavras específicas. Ela falava exatamente assim: eu libero toda a energia de necessidade desesperada que está em mim. Eu libero todo o medo de rejeição. Eu libero toda a dúvida sobre o valor do que eu ofereço. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde. Não adianta só falar as palavras. Você precisa sentir elas saindo do seu corpo. Você precisa visualizar essa energia negativa se desfazendo. Catherine fazia isso por exatamente 3 minutos. Nem mais, nem menos. E ela sabia que estava funcionando quando sentia uma leveza no peito. Como se um peso tivesse saído. A segunda parte da oração é sobre ativação. Depois de limpar a energia negativa, você precisa ativar a energia de atração. Você precisa se conectar com a energia das pessoas que realmente precisam do que você tem. E aqui está algo que vai surpreender você. Essas pessoas já existem. Elas já estão procurando exatamente o que você oferece. O problema é que existe uma barreira energética entre vocês. A oração quebra essa barreira. Catherine ensinava as pessoas a falarem assim. Parece simples demais para ser verdade. Foi exatamente isso que eu pensei quando ouvi essa história pela primeira vez. Mas então eu vi os resultados. Eu vi as vendas acontecendo. Eu vi pessoas que estavam falidas começarem a vender como nunca tinha vendido antes. E eu entendi que existe algo muito mais profundo acontecendo aqui. Quando você faz essa oração do jeito certo, você não está apenas falando palavras. Você está mudando sua vibração energética. Você está sintonizando sua frequência com a frequência das pessoas que precisam comprar de você. É como sintonizar um rádio. Quando você está na frequência certa, a conexão é clara. Quando você está na frequência errada, só escuta ruído. A maioria das pessoas que não conseguem vender estão transmitindo ruído. Estão na frequência do desespero, da carência, do medo. E essa frequência repele clientes. Mas quando você aplica a oração de Kathryn Kuhlman, você muda para a frequência da abundância, da confiança, do serviço genuíno. E essa frequência atrai clientes como um imã. A terceira parte da oração é sobre o timing.
Kathryn Kuhlman descobriu que não adianta fazer a oração e sair correndo para tentar vender na mesma hora. Existe um tempo certo para começar a oferecer seu produto depois da oração. Esse tempo é exatamente 4 horas. Por que 4 horas? Porque é o tempo que a energia precisa para se estabilizar e começar a atrair as pessoas certas. Se você tentar vender antes disso, você quebra o processo. Se você esperar muito mais que isso, a energia começa a se dispersar. Kathryn Kuhlman sempre fazia oração às 8 da manhã. Às 12 horas do meio-dia, ela começava a oferecer seus produtos. E às 8 da noite ela já tinha vendido. Todo dia, sem exceção. Mas existem detalhes específicos sobre como oferecer o produto depois da oração. Não é qualquer jeito. Existe uma forma certa de fazer o primeiro contato. Existem palavras certas para usar. Existe uma energia certa para transmitir. E existe algo ainda mais importante. Existe uma forma de reconhecer quando a venda já está garantida, antes mesmo da pessoa decidir comprar. Kathryn Kuhlman ensinava as pessoas a perceberem os sinais. Quando a oração funcionava, você conseguia sentir. Era como se uma porta se abrisse no ar, como se uma corrente energética se estabelecesse entre você e a pessoa. Quando isso acontecia, a venda era certa. Não importava o preço, não importava a concorrência, a pessoa ia comprar. Mas se você não sentir essa conexão, não adianta insistir. É melhor esperar e tentar com outra pessoa. Porque forçar uma venda quando a energia não está alinhada só vai prejudicar o processo. Agora você deve estar se perguntando, como eu sei se eu estou sentindo essa conexão ou se é só impressão minha? Kathryn Kuhlman ensinou um teste simples. Quando você está falando com um cliente em potencial, observe sua respiração. Se sua respiração ficar mais lenta e profunda naturalmente, é sinal de que a conexão está estabelecida. Se sua respiração ficar acelerada ou irregular, é sinal de que você está forçando. Pare, respire e tente com outra pessoa. Esse detalhe fez toda a diferença para centenas de pessoas que aprenderam o método de Kathryn Kuhlman. Porque elas pararam de desperdiçar energia tentando convencer quem não estava pronto para comprar. E começaram a focar nas pessoas que já estavam energeticamente alinhadas para a compra. O resultado? Vendas mais fáceis, vendas mais rápidas e clientes muito mais satisfeitos. Porque quando você vende para alguém que está energeticamente alinhado com o seu produto, essa pessoa não compra só um produto. Ela compra uma solução. Ela compra uma transformação. Ela compra exatamente o que precisava. E clientes assim se tornam clientes para a vida toda. Eles indicam você para outras pessoas. Eles voltam para comprar mais. Eles se tornam verdadeiros parceiros do seu negócio. Mas tem algo ainda mais poderoso neste método. Algo que Kathryn Kuhlman só descobriu depois de 6 meses aplicando a oração todo dia. Ela percebeu que não precisava mais procurar clientes. Os clientes começaram a procurar ela. Pessoas que ela nunca tinha visto na vida ligavam perguntando sobre seus produtos. Pessoas que tinham ouvido falar dela através de outros clientes. Pessoas que disseram que sentiram que precisavam comprar algo dela. Era como se a oração criasse uma rede energética invisível que trazia clientes automaticamente. E aí que a vida de Kathryn Kuhlman mudou completamente. Ela não vendia mais por desespero. Ela vendia por abundância. Ela não corria atrás de clientes. Os clientes corriam atrás dela. Em 2 anos, ela saiu de quase falida para ter uma das lojas de artesanato mais procuradas da cidade. Mas o mais incrível é que ela trabalhava menos horas que antes.
porque quando você está na frequência certa, tudo flui com muito mais facilidade. Agora, eu sei que você deve estar pensando, isso parece bom demais para ser verdade. Deve ter alguma pegadinha. Não tem pegadinha, mas tem requisitos. Primeiro requisito: você precisa aplicar exatamente como Kathryn Kuhlman ensinou. Não dá para mudar as palavras. Não dá para pular etapas. Não dá para fazer do seu jeito. Tem que ser exatamente como ela descobriu que funciona. Segundo requisito: você precisa ter um produto ou serviço que realmente agrega valor para as pessoas. A oração não faz milagre com produto ruim. Ela amplifica o que já é bom. Terceiro requisito: você precisa estar genuinamente disposto a servir seus clientes. Se sua intenção é só ganhar dinheiro, a oração não funciona. Tem que existir uma intenção real de ajudar as pessoas. E quarto requisito: você precisa ter paciência para ver os resultados. Algumas pessoas veem resultado na primeira aplicação. Outras precisam de uma semana. Outras precisam de um mês para dominar completamente o método. Mas quando funciona, funciona para sempre. E agora vem a parte que talvez seja a mais importante de toda essa história: a oração específica. As palavras exatas que Kathryn Kuhlman usava. O ritual completo que mudou a vida de centenas de pessoas. Porque até agora eu te expliquei como funciona, mas você precisa saber exatamente o que fazer. Kathryn Kuhlman sempre fazia a oração em 3 etapas, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma e sempre com a mesma intenção profunda. Primeira etapa: limpeza espiritual. Ela se sentava em silêncio, fechava os olhos e falava exatamente assim: eu libero agora toda energia que não serve ao meu propósito de servir. Eu libero todo o medo, toda a dúvida, toda a necessidade desesperada que bloqueia minha capacidade de conectar com quem precisa do que eu ofereço. Que toda a energia baixa saia do meu campo agora. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde. Enquanto falava essas palavras, Kathryn Kuhlman visualizava uma luz dourada entrando pela sua cabeça e empurrando para fora toda a energia escura através dos pés. Ela fazia isso por exatos 3 minutos e só passava para a próxima etapa quando sentia que o peito estava leve, como se um peso tivesse saído. Segunda etapa: ativação da conexão. Kathryn Kuhlman colocava as mãos no coração e dizia: eu me conecto agora com a energia de todas as pessoas que precisam ser beneficiadas pelo que eu ofereço. Eu permito que minha força interior chegue até elas de forma suave e natural. Eu abro meu coração para receber essas pessoas com amor e gratidão. E aqui vem algo que mudou tudo para ela. Durante essa parte, Kathryn imaginava fios de luz, raios de esperança, saindo do coração dela e se espalhando pela cidade, conectando-se com o coração de pessoas específicas. Ela não sabia quem eram essas pessoas, mas conseguia sentir quando a conexão se estabelecia. Era como se pequenas luzes se acendessem na sua mente. Terceira etapa: selagem da intenção. Kathryn terminava a oração com estas palavras exatas: que tudo isso se manifeste para o bem maior de todos os envolvidos. Que as vendas aconteçam com facilidade, rapidez e satisfação mútua. Que eu seja um canal de abundância e serviço neste dia. Assim é, assim será, assim está feito. E então ela ficava em silêncio por mais 2 minutos, apenas sentindo a energia se estabilizar no corpo. 8 minutos de oração, todo dia, às 8 da manhã, às 12 horas, ela começava a oferecer seus produtos. E às 8 da noite, celebrava as vendas do dia. Mas tem mais uma coisa que Kathryn fazia, algo que ela só contou para pessoas muito próximas. Depois da oração,
Ela pegava o primeiro produto que ia oferecer naquele dia e fazia uma pequena bênção espiritual nele. Ela colocava o produto entre as mãos e dizia mentalmente que você chegue até a pessoa perfeita para te receber, que você traga alegria, utilidade e satisfação para quem te escolher. E então ela visualizava o produto brilhando com uma luz suave, como se tivesse sido energizado para encontrar seu dono ideal. Parece simples? É simples, mas a simplicidade não diminui o poder. Roberto aplicou exatamente esse método na oficina mecânica dele. Primeiro dia, 2 carros para consertar. Segunda semana, agenda cheia. Segundo mês, teve que contratar um ajudante. Sandra usou com o salão de beleza Belle, que estava quase fechando. Primeira semana, 3 clientes novas. Primeiro mês, lista de espera. Marcos aplicou vendendo seguros. Resultado, dobrou as vendas em 30 dias. O que todos eles tinham em comum? Seguiram exatamente o que Catherine ensinou. Sem mudanças, sem adaptações. Exatamente como ela descobriu que funciona. E todos eles me disseram a mesma coisa. Não acreditava que ia funcionar, mas funcionou desde o primeiro dia. Agora você pode estar se perguntando, por que isso funciona? Qual é a explicação racional? A explicação está na física quântica e está na neurociência, está na psicologia energética. Quando você faz essa oração com a intenção correta, você está mudando sua vibração cerebral. Você está sintonizando sua mente com a frequência da abundância, em vez da frequência da necessidade desesperada. E quando sua mente está na frequência da abundância, você age diferente. Você fala diferente. Você transmite uma energia diferente. E as pessoas sentem isso. Além disso, existe algo chamado campo morfogenético. É um campo de energia invisível que conecta todas as pessoas que têm necessidades similares. Quando você se conecta com esse campo através da oração, você consegue acessar informações sobre onde estão as pessoas que precisam do que você oferece. Seu inconsciente te guia para encontrar essas pessoas. Por isso os clientes começam a aparecer do nada. Por isso as vendas ficam mais fáceis. Por isso você para de forçar e começa a fluir. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você faz essa oração todo dia, você está treinando sua mente para acreditar que você merece abundância. Você está reprogramando crenças limitantes que existem há anos. E quando suas crenças mudam, sua realidade muda junto. Catherine descobriu isso depois de 1 ano aplicando o método. Ela percebeu que não era só sobre vendas, era sobre merecimento. Era sobre valor próprio. Era sobre acreditar genuinamente que ela tinha algo valioso para oferecer ao mundo. E quando você acredita de verdade que tem algo valioso, as pessoas sentem isso. Elas confiam em você, elas querem comprar de você, porque energia não mente. Agora vou te contar algo que vai te surpreender. Catherine testou esse método com pessoas que não acreditavam em energia. Pessoas céticas. Pessoas que achavam isso bobagem. Sabe o que aconteceu? Funcionou do mesmo jeito. Porque não importa se você acredita ou não. O que importa é fazer exatamente como ela ensinou. As palavras, a visualização, o timing, a intenção de servir. Seu inconsciente vai processar tudo isso independente das suas crenças conscientes. E o resultado vai aparecer. Dr. Fernando, um médico que estava com o consultório vazio, aplicou o método só para provar que não funcionava. Em 2 semanas, teve que contratar uma secretária para organizar a agenda. Ele me disse, não sei explicar como funciona, mas funciona. E isso é o que importa. Porque no final das contas, resultado é resultado. Não importa se você entende o mecanismo ou não. O que importa é que suas vendas aconteçam. E elas vão acontecer se você aplicar exatamente o que Catherine descobriu. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso te avisar. Esse método não é para qualquer pessoa.
Não é para quem quer resultado sem esforço. Não é para quem não está disposto a mudar internamente. É para pessoas que realmente querem servir seus clientes. É para pessoas que têm algo genuinamente valioso para oferecer. É para pessoas que estão dispostas a se comprometer com um processo diário, porque essa oração precisa ser feita todo dia. Pelo menos por 90 dias, até que se torne um hábito automático. Nos primeiros 30 dias, você vai ver os primeiros resultados. Nos segundos 30 dias, os resultados vão se intensificar. Nos terceiros 30 dias, sua vida vai estar completamente transformada. Mas você precisa ter disciplina. Você precisa ter constância. Você precisa confiar no processo, mesmo quando a mente racional disser que isso não pode funcionar. Porque nossa mente racional foi programada para aceitar limitação como normal, para aceitar dificuldade como inevitável, para aceitar escassez como realidade. Mas Catherine descobriu que existe outro nível de realidade. Um nível onde a abundância é natural, onde vendas fluem facilmente, onde clientes aparecem sem esforço. E esse nível está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a aplicar o método completo. Agora, deixe-me te contar o que aconteceu com Catherine depois de 3 anos aplicando essa oração todo dia. Ela não precisava mais se preocupar com vendas. As vendas aconteciam automaticamente. Os clientes vinham até ela. Ela trabalhava menos e ganhava mais. Mas o mais incrível é que ela começou a perceber sincronicidades em outras áreas da vida. Oportunidades aparecendo, pessoas certas chegando no momento certo, soluções surgindo do nada. Era como se a oração tivesse ativado um campo de abundância geral na vida dela. Não só para vendas, mas para tudo. E sabe por quê? Porque quando você muda a sua vibração energética em uma área, essa mudança se espalha para todas as outras áreas. Quando você se torna magnético para clientes, você se torna magnético para oportunidades. Quando você se abre para receber dinheiro, você se abre para receber amor. Quando você acredita que merece abundância profissional, você passa a acreditar que merece abundância em todos os aspectos. É um efeito dominó positivo que transforma a sua vida inteira. Mas tem algo ainda mais profundo que Catherine descobriu. Algo que ela chamava de propósito revelado. Depois de 2 anos fazendo a oração, ela começou a entender qual era a sua verdadeira missão na vida. Não era só vender artesanatos. Era usar o dom dela para trazer beleza e alegria para as pessoas. E quando ela entendeu isso, suas vendas se multiplicaram novamente. Porque agora ela não estava mais vendendo produtos. Ela estava cumprindo uma missão. E clientes sentem quando você está cumprindo uma missão. Eles não compram só o produto. Eles compram a energia da missão. Eles se tornam parte de algo maior. Por isso clientes de Catherine se tornaram amigos. Por isso eles indicavam outras pessoas. Por isso eles voltavam sempre. Porque quando você vende com propósito, você cria vínculos que vão muito além da transação comercial. E esse é o verdadeiro segredo do método de Catherine. Não é só sobre vender mais. É sobre descobrir quem você realmente é. É sobre cumprir sua missão de vida através do seu trabalho. Quando isso acontece, a abundância se torna inevitável, porque você está alinhado com seu propósito maior. E o universo conspira para que pessoas com propósito tenham os recursos necessários para cumprir sua missão. Agora você entende por que essa oração funciona, mesmo para céticos. Por que ela funciona independente de crenças? Porque ela transforma vidas de forma tão rápida.
porque ela não é só uma técnica de vendas. Ela é uma ferramenta de alinhamento com seu propósito de vida. E quando você está alinhado com seu propósito, tudo flui. Vendas fluem, oportunidades fluem, abundância flui. Mas tem uma última coisa que eu preciso te contar. Catherine me disse que a maior transformação não foi financeira, não foi profissional, foi pessoal. Ela descobriu que merecia abundância. Ela descobriu que tinha valor. Ela descobriu que podia confiar na vida. E quando você descobre isso, quando você realmente acredita que merece coisas boas, sua realidade inteira muda. Porque você para de aceitar migalhas. Você para de se contentar com pouco. Você para de acreditar que precisa sofrer para conseguir as coisas. Você começa a exigir o melhor da vida. E a vida responde dando exatamente isso. Talvez essa seja a verdadeira mágica da oração de Catherine. Não é que ela atrai clientes, é que ela desperta sua consciência de merecimento. E quando você sabe que merece, quando você realmente sabe, não precisa mais forçar nada. A abundância se torna seu estado natural. Como Catherine sempre dizia, a oração não mudou o mundo ao meu redor. Ela mudou o mundo dentro de mim. E quando o mundo interno muda, o externo não tem escolha a não ser acompanhar. Talvez, só talvez, a porta que você está procurando não esteja trancada do lado de fora. Talvez ela esteja esperando que você tenha coragem de girar a maçaneta do lado de dentro.